Boa tarde, Limeira. Mas aqui também, se vocês pensam que nós vamos embora, é isso aí, bicho. Nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Ai, nós aqui outra vez. Boa tarde, Limeira. Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013. Estamos aqui novamente com o nosso humilde programa. Quem achou que a gente não ia voltar hoje quebrou a cara, né? Estivemos pensando aí, achamos que não compensa, sabe? 100 dias, já está quase terminando aí, né? O governo já está, desde o início, já pisando errado, né? Então nós resolvemos voltar hoje. No sábado, eu e meu amigo Guto Rodrigues estivemos ministrando aí um seminário de filosofia política e muitos dos convidados que lá estiveram, né? Estamos recebendo até hoje aí agradecimentos, né? O pessoal dizendo que foi muito interessante, muito bom. E o objetivo exatamente foi esse, de estar esclarecendo e mostrando, né, a real situação da política nacional. Aqueles que compareceram agora possuem mais alguns argumentos, né, para poder estar conversando e debatendo com os atuais mandatários do poder. E aqueles que não compareceram, mesmo tendo recebido o convite, perderam aí uma grande oportunidade de estar se informando melhor. Mas nós vamos estar reeditando, né, esse seminário. Agora, esse primeiro, né, foi aí um piloto, né, de teste, para a gente poder estar corrigindo aí depois possíveis e prováveis, né, melhorias, né, que a gente pode estar adicionando no estudo. Inclusive, estou até pensando em fazer um audiovisual, né, com os gráficos, com tudo que foi mostrado lá, né, a historinha da gangorra, né, que ficou bastante interessante. Inclusive as pessoas entenderam muito bem e disseram que aquilo lá exatamente é uma boa ferramenta, né, para que se possa entender para onde nós estamos indo. Boa tarde, Ezequiel Rodrigues, tudo bem? Boa tarde, Henrique, boa tarde, amigos. Tá ruim a voz ainda, não tá saindo. Passei o final de semana de cama, uma gripe lascada. E o que acontece? A coisa mais ruim ficar na cama. Então minha cama ficou repleta de papéis, né? Que eu fiquei fazendo uma análise sobre o contrato de concessão das empresas de transportes de Limeira, né? Mas peraí, eu chamei você de Ezequiel, você não explicou por quê. Ah, sim, porque meu primeiro nome é Ezequiel, né? Então, e agora? Então, e para avisar os amigos também... Que eu estou bloqueado no Facebook mais uma vez. Estou bloqueado no Facebook mais uma vez, né? E eu estive conversando com um amigo, pelo MSN, um amigo de São Paulo. Então ele disse que lá em São Paulo está uma epidemia de perfis falsos, né? Uma militância formada, que em São Paulo existem pessoas como nós também, né? Eu acredito que existe no Brasil inteiro, então, graças a Deus. Pessoas que estão criticando Haddad, né? Aí o que acontece? Ele me explicou, a militância, eles criam lá 50, 60 perfis falsos, né? Aí ele vai na sua página, certo? Ele não precisa ser seu amigo, tá? Aí ele formaliza uma denúncia, que você é um perfil falso. Aí você prova que você não é um perfil falso. Aí você fica sobre análise. Eles vão analisar se você é você. Isso. Aí depois eles vão lá, formalizam nova denúncia, que você está postando conteúdos impróprios. Aí você fica bloqueado de novo, aí tem que aguardar sobre análise. E é assim que está sendo aqui em Limeira também. Infelizmente, existe uma militância nas redes sociais, perfis falsos. Agora, eu acho que o Facebook, né, teria que ter um meio de tentar conter isso aí, criar um programa. É muito fácil, é só o Facebook dizer quais são os nomes dos perfis que estão pedindo para que você seja bloqueado, então, e entregar os números de IP, pronto. Simples. A gente resolve esse problema aí rapidinho, entendeu? A gente sabe que esse bando de vagabundo, né, que faz isso daí, a gente sabe de onde quem são, eles são covardes, tá? Ontem à tarde eu fui lá na Hípica Municipal e eu estava dando uma caminhada e topei de cara com um jornalista, um merda, sabe? Cidadão mudou de caminho para exatamente não cruzar comigo.
Ô cidadão, você pode cruzar comigo sim, viu? Não precisa ter medo não, que eu não mordo, certo? A única coisa diferente que eu tenho de você é que eu falo a verdade e você precisa viver de mentira. Só isso daí, tá? Mas você pode cruzar comigo sim, quando você quiser. E aproveitando, eu gostaria de falar alguma coisinha, né? A respeito daquele circo que foi armado na sexta-feira aqui em Limeira, tá? Tive ontem vendo aí um balanço das operações que foram realizadas lá no Degan, tá? E mais uma vez a imprensa de Limeira mentindo. E o Roque Júnior fez uma postagem. Porque exatamente, aquilo que o Roque Júnior colocou foi a verdade, né? Eu já estava sabendo daquilo, eu ia hoje aqui só fazer um comentário, né? Um apanhado, né? E os malfeitores, né? Os grandes e violentos que foram presos, né? São dois camaradas que não pagam a pensão alimentícia, estão com a pensão alimentícia atrasada e foram presos. Brincadeira, não. 10 mil reais que foram apreendidos, não foram apreendidos ali, foram apreendidos lá no Ernesto Kiel, porque... Por uma outra equipe. Por uma outra equipe, e acabaram colocando tudo no mesmo balaio, para dar a impressão de que foi uma estrondosa operação. Vocês não têm vergonha na cara, não? Como o povo é manipulado. Vocês não têm vergonha na cara, não? É? Primeiro vocês da imprensa de ficar escrevendo essas porcaria, tá? E ficar montando historinha. Isso é mentira, minha gente. Deus castiga. Vocês não entenderam ainda. Cada vez vocês estão indo mais pro buraco. Vocês ficam falando um monte de besteira, mentira. Mas o que me chama a atenção... Sabe, o que me chama a atenção também é essa gente da prefeitura ficar se dando ao desfrute, entendeu? De ficar entrando nessas barcas furadas. Viu? Tenha dó, tenha santa paciência. Eu tenho fotos aqui, ó, de crianças saindo de manhã para ir para a escola. Tudo. Você acha que esse bairro fosse assim, sabe, dominado por bandido, do jeito que vocês costumavam, estavam plantando? Essas crianças iam estar andando por meio da rua de manhã para ir para a escola, puxando lá a lancheirinha dele, sabe, a mochilinha dela, das crianças, puxando a mochilinha para ir para a escola. O bairro ficou abandonado, sim, pela prefeitura, porque roubaram um monte de dinheiro, uma montanha de dinheiro da prefeitura, certo? E não foram investidos. E a prefeitura não investiu nada lá. Aí o bairro ficou feio. Só isso. Sabe, isso daí que aconteceu. Não tem nada de, sabe, nós vamos ocupar o bairro. Isso é mentira. Vocês não ocuparam porcaria nenhuma. Inclusive, disseram aí que tem o camarada aí que é pai de um traficante, preparou um cafezinho e ofereceu ainda pro delegado. Você quer tomar um café aí, quentinho, sai passado na hora? Poxa, mas que vergonha, sabe? E eles, que vergonha. Veja bem, e o bairro já sabia um dia antes de toda a ação. Viu? Sabe? Eu não vou nem entrar nessa seara aí, porque eu tenho uma bronca com a polícia política, sabe? Bastante grande. Então, sabe, poxa, além de tudo, vocês foram pegos ainda, né? Sabe, o pessoal acaguetou vocês ainda, que vocês estavam indo para lá. Teve piadinha, nego dizendo assim, pô, só agora que vocês chegaram, hein? Eu estava esperando vocês desde as 2 horas da manhã, agora que vocês chegaram. Entendeu? Dorme num barulho desse, tá certo? Gastaram um baita de um dinheirão nessa operação, não serviu de absolutamente nada. Se vocês tivessem pego e fossem lá e começassem a fazer o serviço no bairro, pintar quadra, derrubar imóveis aí que, sabe, que são de propriedade da prefeitura, que estão abandonados já há muito tempo, jogados lá. Inclusive, viu, tem uma porção de imóveis aqui em Limeira que foram comprados aí com o intuito de se fazer creches e hoje está abandonado, né? E está servindo aí para mendigo dormir. Se for para vocês irem lá derrubar e tirar os mendigos de lá, melhor que vocês não vão. Não façam isso. Os mendigos precisam ter um lugar para dormir. E aqui em Limeira, isso daí está tudo entregue. Sabe o que faz? Aqui em Limeira você tem uma associação, né? Entendeu? Que é a Toca de Assis, que cuida dessa gente aí. E vocês aí da prefeitura, vocês do poder público, não fazem absolutamente nada. Então ir lá e simplesmente despejar a família, sabe? É muito fácil para vocês. Tá? Tomem vergonha na cara,
faça alguma coisa de homem, sabe? Faça alguma coisa bem feita, porque eu tenho certeza que se fosse o outro governo que estivesse fazendo um negócio desse, essa putada do PT estaria na rua hoje berrando aí, esgoelando com carro de som e não sei o que, dizendo que o pessoal foi extremamente agredido. Onde já se viu uma coisa dessas? Né? A gente sabe como é que o PT funciona. Vocês estariam tudo na rua hoje aí gritando, né? Esgoelando, dizendo, nossa, que arbitrariedade. Né? Arrombaram casas, agrediram as pessoas. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Tá certo? Então é melhor vocês baixarem a bola aí, porque vocês não são de nada. Certo? Passaram uma puta de uma vergonha na sexta-feira lá, nesse bairro. Sinceramente, se eu sou da prefeitura e da polícia política, né? Porque a polícia militar fez alguma coisa, tá? Se eu sou da polícia política, eu não voltava mais lá. Só isso que eu digo. Henrique, eu estive conversando com um amigo que esteve no seminário da transparência na Câmara Municipal, né? Então foi questionado, né? Não lembra quem foi que fez um questionamento ao Paulo sobre a administração passada, sobre algumas empresas que estariam dentro da prefeitura que ele robustamente sabia. Que ele robustamente sabia, né? E ele foi claro na sua resposta, dizendo que a administração vai daqui para frente elaborar projetos para a cidade, que não vai caçar as bruxas. Ah, sim, a gente também não vai trazer o dinheiro de volta, que foi roubado. Então. A gente também não vai recuperar, entendeu? Eu falei em 300 milhões de reais, mas tem um cara que falou em 1 bilhão de reais. Ah, não chega a isso. Né? Não chega. E eu não sei desde quando que ele está vendo isso daí e tal, mas eu acredito que na casa dos 300 milhões aí aconteceu. Isso é verdade. Tá? Agora tem um detalhe. 300 pau. Dá para fazer uma diferença muito grande nessa cidade aqui, mas enorme. Mas então, é praticamente 45% do PIB do município no ano. Exatamente. Nossa, daria para fazer sabe? Dá para deixar a cidade um brinco. Então a gente não vai ver esse dinheiro de volta. Então, parabéns. Agora a questão é o seguinte, essas empresas, lógico, participaram do esquema junto com o Félix, né? Nós tivemos, com certeza, participação de vereadores, secretários, pessoas de fora da prefeitura. Claro, ninguém vai conseguir picaretear 300 milhões de reais sozinho. Com Isso certeza. Aí é justo e certo e líquido. Então, essa posição do Paulo Radisch me deixou assim estranhamente com uma conclusão de que será que não compensa identificar as empresas que participaram do esquema do Félix, tá? Identificar essas empresas que ainda continuam dentro da prefeitura. E dentro da Câmara Municipal? E dentro da Câmara Municipal. Então eu vejo assim que a intenção mesmo é abafar. Não vão investigar nada. O Félix foi caçado. Na minha opinião foi um teatro armado, tá? Sentaram com o Félix na época. Não só na sua. Bateram nas costinhas do Félix e disseram, olha, não temos saída, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai caçar você, ok? Vamos fazer aquele carnaval, tá? Nós vamos bater de um lado, você se defende do outro, você vai ser... Porque isso vai nos capitalizar politicamente, porque depois vai chegar na eleição, vai ter o Eliseu Daniel e vai ter o Luiz Henrique Quintal, né? Querendo pegar a prefeitura. Então a gente não pode deixar cair na mão desses dois aí, porque se cair, a coisa pode desandar para o outro lado. Então, nós temos que montar um esquema aqui agora, né? Você cai, a gente sai como herói e lá na frente a gente retribui para você. E é o que foi feito. É o que foi feito. O Silvio foi cassado. Até hoje não pesa nenhuma condenação. Ano. Sábado fez um ano. Tem uma condenação? Não tem nenhum processo contra ele com relação a esse assunto. Então, ele não pesa nenhum processo, nenhuma condenação, tá? O dinheiro desviado não foi recuperado. Os demais participantes do esquema não foram identificados. Então eu te pergunto, como é que foi isso então? Foi um fato assim, sabe, inexplicável. Então eu chego à conclusão. Assim como o seu Luiz Inácio Lula da Silva está de boca bem quietinha, bem fechadinha, porque ele tem que explicar umas coisas aí e não tem explicação, sabe?
né? Então, Henrique, é que eu venho me questionando. Então, tudo foi um teatro armado, né? Bateram nas costas do Félix, olha, não temos saída, o Ministério Público prendeu sua família, agora vai azedar o negócio. Então nós vamos ter que sacrificar você, né? Mas só que nós salvamos o grupo inteiro. E foi feito. Aí tem um detalhe, mas lá na frente a gente traz você de volta ao governo. Uhum. E dito e feito. Hoje, Félix é o presidente ainda do PDT, o PDT o qual... traz você de volta de corpo presente ou só de alma. De alma, né? A alma dele já está de volta. Então, hoje o PDT ele tem a vice-presidência da Câmara Municipal, estão remanejando alguns integrantes do alto escalão do PDT aqui na prefeitura de outras cidades, né? Só que eles acham que o povo é trouxa, né? Que ninguém iria pensar, poxa vida, como é que pode isso? E tem um detalhe, Henrique, eu olhando o contrato de concessão, eu passei esse final de semana lendo, né? Encontrei muitas irregularidades, muitas. Em 2010, eu preciso hoje na Câmara Municipal conversar com o presidente Ronei Martins. Por quê? Em 2010, ele era o presidente da Comissão de Assuntos Relevantes ao Transporte Público na cidade, né? Só que em 2010, ele apontou uns relatórios que não tem indícios de irregularidades. Agora eu questiono você. Se no contrato está lá o artigo, a cláusula, que diz o seguinte, que a empresa tem que ter o veículo cadastrado e registrado, tá? No município, então tem que ser seguida, correto? Está irregular. E não foi seguida. Então como que foi apontado que estava regular? Nem foi fiscalizado. O cara nem foi lá, nem viu, nem andou na rua, nem passou pela cabeça, sabe? Nem passou pela cabeça. Inclusive isso daí é um negócio que eu estou dizendo, né? O governo está precisando de menos força e mais inteligência, sabe? Botaram os negros meio bruto aí, sabe? Nossa, nós vamos resolver tudo na porrada, na paulada, né? Só que se você for abrir uma lata de sardinha e você não pegar pelo lugar certo, então o que eu estou fazendo? Você vai estragar o peixe que está lá dentro e não vai conseguir abrir a lata. Eu estou fazendo uma análise em tudo, estou fazendo os apontamentos, né, de onde as irregularidades, e vou juntar toda essa documentação e entrar com ação no Ministério Público. Uhum. Por quê? O município ele precisa... Mas isso é denuncismo, Guto. Mas infelizmente eu tenho que fazer essa denúncia. Onda de denuncismo. Daí vão falar que... Acho que essas, né, carregaram uns 12 milhões de reais mais ou menos em multa, né, e que não foram aplicadas, né? E agora vão fechar um monte de comércio aí para quase R$1.000, R$2.000, R$3.000, né? Daí vai vir o Guto Rodrigues, vai fazer uma denúncia dessa daí e vão dizer que ele é denuncista. Olha lá, hein? Denuncista, Guto. Brincadeira, né? Só falta isso agora. Então, agora por que a imprensa não faz um trabalho desse? Eu vejo, não é por nada, a gente vê alguns jornais de São Paulo, que nem aquele jornalzinho de segunda, terceira categoria, o Notícias Populares, lembra desse jornal ou não? Mas você sabe que o Notícias Populares, viu, Guto, na década de 70, ele realmente era considerado um jornal inferior, porque... Não, mas é um porque jornal qual é que aquela denuncia. ideia? Você pegava, por exemplo, o Estado de São Paulo, Folha, né? Eram jornais assim que, sabe, traziam uma linguagem mais, né? Falava de economia, falava de finanças, falava de esportes, assim, de uma maneira muito polida. Aí tiveram a grande ideia de montar um jornal para o povão ler, né? Aí o jornal pro povão, sabe como é que é, né? Espreme Sai Sangue, inclusive era o nome desse jornal, né? Porque era só cada notícia de, sabe? E eles, inclusive, eles até comentavam novela, né? Como se fossem pessoas assim importantes, né? O que fará fulana hoje? O que fulana fará, né? E tal. Então eles faziam um puta carnaval, horóscopo, aquele negócio todo, né? E só que com o passar do tempo, o que aconteceu? A grande mídia também foi se transformando no Espreme Sai Sangue. Pega esse jornal de Limeira aí, ó.
Não é Jornal de Limeira, não é essa coisinha aí, não. Inclusive até vocês mudaram o canto do Curió, né? Vocês estavam batendo, agora de repente ficaram quietinho. Nós estamos vendo o movimento de vocês também, viu, Paulo Silas? Tá? Mas então o que aconteceu? Os jornais aqui de Limeira, eles também se transformaram um pouquinho em notícias populares, né? Você pegar ali, não foca em nada, certo? E aquele batidão ali só pro cara, né? E virou notícias populares. Hoje é Folha de São Paulo também ficou do mesmo jeito, o Estado de São Paulo ficou do mesmo jeito, e tudo hoje é de terceira categoria, viu? Eu tava na cama, né? Tava com o laptop e, lógico, não tinha o que fazer, fiquei fuçando, né, nos jornais, no Estadão, Folha de São Paulo, aí caí nesse notícias populares, né? Uhum. Existe ainda? Existe. Né? Tem um jornalista lá que eu gostei de ver uma matéria que ele fez, né? Ele disse, olha, para concluir, eu fiquei 15 dias investigando. Uhum. Olha que bacana. Sim, é o jornalismo investigativo. É o jornalismo investigativo, o que falta em Limeira. Em Limeira nós não temos. Uhum. Nós não temos um jornalismo investigativo que vai lá na Câmara Municipal, vão lá investigar alguma irregularidade, tá? Aí pega, fomenta toda a documentação, né, para ter a prova e pum, joga na mídia. Nós não temos, Limeira não tem isso. Não. Então Limeira, como eu venho falando sempre... sempre... Esse denuncismo, isso aí atrapalha o governo, Guto. Ah, que isso, eu acho que tem tanta prioridade, mas tanta prioridade. Não podemos mais falar mal de políticos aqui no Brasil. Então, eu cheguei à conclusão, eu vou, sabe o que começar a fazer? Se eu conseguir reativar meu Face, todo dia eu vou postar um bom dia, um boa tarde pro Ronei Martins, tá? Falar, nossa, Ronei, olha, você é o cara, sou seu fã, viu? Todo dia. E nunca vou postar nenhuma denúncia, nenhuma crítica, tá? E outra, eu vou montar um convênio com a Sadia e vou começar a postar receita. Pelo menos para eu ter como me comunicar com meus amigos, né? Então, não, mas tem uns livros de receita bom aí, rapaz. Ah, que é isso, dá para postar um monte de coisa, um monte de porcariada que não serve para absolutamente nada, enquanto esses caras aí estão te apunhalando pelas costas, né? Mas já entrei com uma ação, Henrique. Eu acredito que em breve, lógico, eu vou ter a identificação dos IPs de onde saíram essas denúncias. E se for realmente de onde nós estamos imaginando, o bicho vai pegar. Se preparem, porque olha, se for preciso ir lá em Brasília, eu vou lá em Brasília, mas que esse vereador não vai ter sossego aqui na Câmara Municipal, não vai ter. Não. Isso pode ter certeza, porque eu acho de um jogo muito sujo, baixo, tá? Eu não tenho culpa se o senhor não age corretamente. Não tenho culpa se o senhor não agiu corretamente no passado. Eu não tenho culpa se o senhor inventou um monte de notícias, tá? Eu não tenho culpa se o senhor inventou que o senhor era vítima. Uhum. Foi o senhor que cavou o próprio buraco. Uhum. Eu simplesmente, no meu papel de cidadão, eu estou cobrando. Estou cobrando a delegacia seccional, tá? E eu vou te falar mais, hein? Se vocês continuarem denunciando o meu Face, tá? Eu vou dar um pulo lá na corregedoria da Polícia Civil em Piracicaba, tá? Aí eu vou bater o martelo em cima mesmo para saber como anda, tá? Esse inquérito policial que está em andamento. Uhum. Se estão segurando a bola para o senhor aí, correto? Então essa bola vai ter que correr. E se correr, o senhor sabe onde o senhor vai parar. Uhum. Então fica o recado. Então é melhor você pegar o pessoalzinho seu aí, né? Esse bando de vagabundo que anda em volta de você e tem um detalhe, Henrique. Essa palhaçada. Você sabia que o assessor não pode estar acessando o Facebook de dentro da Câmara Municipal? Não pode. Inclusive a gente estava verificando isso daí, né? Isso aí é desvio de conduta. Eles não podem acessar, viu, presidente? Isso é desvio de conduta, certo? E dá exoneração de cargo. Se o presidente, lógico, agir de uma maneira como deve agir, né? Eu queria, sabe, que a população fizesse umas visitas na Câmara Municipal durante o dia. Então, gente, não entrem nessa conversa de conselho da transparência, porque isso aí é tudo balela, é tudo mentira, sabe? Estão querendo pautar, a imprensa está tudo abanando o rabinho para esses caras,
Então a situação, a cada dia que passa, ela está seguindo mais pelo caminho da mentira do que pela verdade. A verdade sempre muito pouco. Eu costumo falar a verdade. Vocês me conhecem muito bem, certo? Que tal vocês começarem a falar a verdade também? Porque um dia ou outro, sabe como é que é? A gente pode topar, eu posso falar um monte de coisa que você não vai gostar, você vai passar vexame, viu? Vai passar vexame. Eu faço um convite, Henrique, que a população vá lá na Câmara Municipal durante a tarde, dá uma passeada, vocês vão ver como que é o trabalho dos assessores, dos vereadores. Com de alguns deles, né? Não podemos generalizar. Não podemos generalizar, porque tem assessores que estão trabalhando lá que trabalham. Tem estão sim. Trabalhando, a gente mas tem uns vagabundos militantes, né? Que eles ficam o dia inteiro ali no Facebook. Pendurados lá na Pendurados por ordem do vereador, né? Fica analisando lá o que um está postando, o que o outro está postando. E, lógico, ele com seus perfis falsos, né? Ficam fazendo um trabalho sujo. Uhum. É isso que eu fico irritado. E acabam, sabe, falam tanto de democracia, né? Esses aí são os maiores destruidores da democracia desse país aqui, sabe? Estive vendo mais algumas coisas aí a respeito daquela Ioane. Eu vou deixar um outro recado, Henrique. Eu vou ter que cortar você. Eu vou dar um recado para o nobre presidente, tá? Se continuarem a avacalhar meu Facebook, tá? Eu vou pôr um carro de som para ficar das 8 da manhã, tá? Até às 18 horas na porta da Câmara Municipal, tá? Das 8 às 18 horas. Isso durante semana normal. De segunda-feira, quando tiver sessão, ele vai ficar do início ao final da sessão. Sabe fazendo o quê, Ronei? Fazendo aqueles questionamentos que eu fiz no meu Facebook, que o senhor até agora não respondeu. Tá? E vou pôr esse carro de som para andar a cidade inteira. Então, não abuse, não subestime a minha inteligência, a minha capacidade, tá? Que eu tô por um triz com vocês. Não é só você não, eu também, sabe? Tá chegando a hora dessa gente começar a mostrar a carinha e mostrar quem realmente são, certo? Eu achei que vocês fossem, se vocês fizessem um negócio direito, né? Ninguém ia estar aqui falando nada. A gente ia realmente estar, sei lá, fazendo outra coisa. Eu estava dormindo na minha casa, sei lá o que eu estava fazendo, né? Viajando, ou sei lá o que, né? E não estaria aqui, ué. Só que, sabe, a enxurrada de mentira, realmente a gente até chegou a pensar na possibilidade de parar com esse programa aqui até o 100º dia, sabe? Chegamos até a pensar, mas só que a patifaria de vocês é tão grande que não dá para pensar em algo diferente. A gente tem que continuar por aqui. Agora tem um detalhe, a gente dedica o nosso tempo, tá? Não é por estrelismo. E mais uma coisa, hein? Agora eu vou dar um puxão de orelha em quem está ouvindo, sabe? Você que ouve, viu? Tá na hora de você começar também, começar a passar de ser aí ouvinte, né? E começar a participar e começar a andar também, meu. Vamos começar a andar, senão, né? Cobra que não anda não engole sapo. Vocês já ouviram falar essa frase aí? Não adianta você ficar ouvindo o Guto falar, o Carlos Henrique falar, nossa, olha, os caras falaram isso, os caras falaram aquilo. Tem que agir. E tem que agir, meu. Sabe? Tem que agir. Você já falou da gente para quem? Procura pessoas aí que não nos ouvem, né? Fale para eles como nos acessar, onde nos encontrar. Sabe? É isso daí. Está na hora da gente começar a se mexer. Pelo menos isso você pode fazer. Agora, você pode fazer muito mais do que isso? Pode. Se você for lá na Câmara Municipal, se você começar a questionar, pedir contratos, começar a dar uma olhada, sabe? Ficar informado dessas coisas todas, né? De vez em quando você vai lá, faz uma denúncia, que é importante também, viu? Não vai nessa onda aí de querer se assustar aí por causa que jornal tá dizendo de onda de denuncismo, não sei o quê, porque isso daí é tudo cortina de fumaça desses caras. Na verdade, vocês estão cagando de medo. Eu vou fazer um convite para você. Vamos para Piracicaba amanhã? Vamos. Vamos. Está na hora, viu? Aliás, passou da hora. Lá em Piracicaba, passou da hora. Na rua Riachuelo, nós vamos lá. Passou da hora. Porque, como eu falei, já que começam a atirar, né? Só que eles atiram a esmo, então a gente atira na medida certa. Então nós vamos para Piracicaba e lá vamos
conversar, vamos ver se funcionam os processos, se andam os processos aqui em Limeira. Pronto. Não é dizer que é onda de denuncismo, não tem nada disso daí, sabe? A coisa, né? O buraco é mais embaixo, certo? Vocês estão morrendo de medo, isso sim, viu? E nós vamos continuar fazendo a nossa parte, sim, senhor. Ô Henrique, porque olha, para o ouvinte entender, o amigo entender, tá? Nós dedicamos o nosso tempo, tá? A gente não ganha nada para isso, tá bom? A gente não está ganhando salário, não ganha benefício algum, mas nós ganhamos na forma seguinte, de poder alertar, isso nos faz a gente se sentir bem, sabe? De você conseguir passar informação para a pessoa que está nos ouvindo, olha, não é bem assim como ela imaginava que era, né? Como muitos falavam, eu vou votar naquele lá, ele rouba, mas faz. Não existe, gente. Não existe. Aquele que foi roubado faltou lá no Degan, por exemplo. Olha o que está acontecendo. Então nós temos que parar e refletir um pouquinho, tá? Que política tem que ser levada a sério, tá? Você tem que pesquisar o candidato, não é votar porque o candidato é bonitinho, ou porque ele prometeu, ele vai fazer aquilo. Vocês têm que cobrar. Tem que cobrar. O Paulo fez inúmeras promessas durante a campanha eleitoral, mas eu vejo nas redes sociais, as pessoas não estão cobrando. Você que votou no Paulo Radiche... O pessoal nem se lembra do que ele falou, Guto. Tá, vocês têm que cobrar. O pessoal não se lembra. Cadê? Agora eu questiono, cadê o ISS 2%? Viu? Tá? Sabe que existe uma política que é tipo assim, vou deixar o povo bem doentinho, certo? Doentinho no sentido de ganhar mal, não ter assistência médica, ter que se preocupar com ladrão, para sair de casa tem que ficar dando pontapé, bordoado em vagabundo que fica enchendo o saco, sabe? Então, você mantém um povo bem doentinho, que ele vai ficar com um monte de problema para ele ter que pensar, e ele acaba não pensando, não tendo tempo para pensar nesses políticos aí. Então o pessoal daí passa longe, né? Passa reto e ninguém acaba prestando atenção, porque o cara chega de tarde do serviço, daí ele começa a ver mais problema ainda, né? Tem a conta do açougue para pagar, certo? Tem roupa para os filhos para comprar, tem sapato para as crianças para comprar, tem a farmácia que está com a conta atrasada que precisa pagar, né? Então isso daí tudo acaba deixando a cabeça do camarada um trevo. Ele não tem tempo, sabe? Tempo não, ele não tem, na verdade, sabe, como raciocinar em cima dessa história. Agora tem muita gente que tem esse tempo para fazer isso daí. Mas é uma minoria? Mas por isso que esse programa chama Minoria Barulhenta. Mas aí dedique-se um pouquinho, né? Mas eu questiono, poxa vida, olha, eu passei o final de semana de cama, com febre, tá? Eu não almocei, não jantei ontem, não consegui comer, só na base de suco, né? Eu tô com uma dor tremenda no meu corpo, tá? Tô com um pouco de febre ainda, mas eu vim aqui, tá? O meu compromisso ao meio-dia, eu estava aqui, entendeu? Agora, então eu me dedico uma parte do meu tempo para fazer algo em prol de vocês. Agora, cada um tem que fazer sua parte, tá? Comece a cobrar, comece a questionar, entendeu? Você que tem um vereador na tua página, vai lá, questiona ele, vem cá, como é que fica a administração passada? Como é que ficam as investigações, tá? Vocês têm que cobrar, gente. Se não cobrar, vai ficar esse marasmo, essa política crônica que nós temos aí, vai continuar. Aí depois chega a época da eleição, Henrique, o que vai acontecer? Aí o povo fala assim, olha, eu vou votar nulo. Por quê? Eu não acredito. Olha, eu não vou nem votar. Nós batemos recorde na eleição passada para prefeito, tá? Você se lembra, a quantidade de votos nulos que nós tivemos, a quantidade de abstenções foram grandes, batemos recordes. E isso pode acontecer também daqui 2 anos, numa campanha para deputado. Mais uma vez, Limeira pode não eleger nenhum deputado. Se continuar esse cronograma político, essa crônica, tá, de política inexistente, aquela política de promessas que não sai do papel. Porque durante a campanha, o Paulo prometeu o ISS 2%, ele prometeu ao gestor
um plano de gestor de desenvolvimento econômico na cidade, também não vi, tá? Ele prometeu transparência, também não vi. Ele prometeu um corpo técnico dentro da prefeitura, também não vi. Agora tem um detalhe, eu não vejo cobranças. Agora eu questiono vocês têm medo de questionar? Porque ele é delegado de polícia? Não, o pessoal tem medo que a gente questione. Não, eu pergunto para os ouvintes, os amigos, eles têm medo de questionar? Chegar na página e questionar porque ele é delegado de polícia? Pois é, mas aí é o seguinte, né? Inclusive vai até mais um recadinho para a imprensa, né? Na semana passada eu protocolei lá uma denunciazinha, né? Sobre uma besteira, certo? Que um determinado vereador fez ao usar, né, o microfone lá da Câmara para se pronunciar, certo? Chamou o povo de um determinado bairro aqui de Limeira de preguiçoso, tá certo? Depois eu acabei postando também, aqui em São José do Rio Pardo, o vereador foi cassado porque ofendeu um companheiro numa sessão. Numa outra cidade aqui do estado de São Paulo, acho que foi Avaré, o cidadão também foi cassado porque ofendeu, chamou de homossexual, entendeu? Uma pessoa que estava lá na plateia no dia da Câmara, foi cassado. Depois teve mais um caso de 2 vereadores, eu acho que de Santa Cruz do Rio Pardo. Esses 2 também receberam uma advertência e uma notificação de afastamento pelo período de 45 dias da Câmara Municipal, sabe? Porque os 2 bateram boca e eles não estavam nem no plenário, certo? Eles estavam num lugar na cidade lá, acabaram brigando, discutindo, né? E acabaram aí sofrendo uma sanção aí por parte da Câmara Municipal. Aí eu pergunto para vocês, né? Por que lá funciona e aqui não? Por que lá esses negros pegam cana, certo? São caçados, etc. E aqui em Limeira não pode fazer, você não pode denunciar. Tá. Eu tenho mais 2 denúncias para fazer e agora a bucha é grossa, tá? Então eu vou botar isso daí lá, vou denunciar sim. Aí eu quero ver a dona imprensa falar alguma coisa. Inclusive, né, imprensa, vocês estão sabendo que no Ministério Público aqui de Limeira tem uma denúncia contra o senhor Aloísio, sabe? E essa aí é barra pesada, porque é questão do uso daquele veículo lá, que estava passando reto aí, né? O cavalo está passando arriado, ninguém viu, né? Mas tem gente que viu sim, tá? E agora, como é que fica? Vocês não vão falar nada também? Aquilo lá também é denuncismo ou não? Ou vocês quiseram usar aquele piloto de teste que eu coloquei? Porque eu sabia que vocês iam fazer isso daí. Inclusive serviu para o Jornal do Limeira até mudar, né, o ritmo da conversa. Eu percebi claramente que quando eu coloquei, vocês mudaram o ritmo da conversa. Vocês vinham denunciando algumas coisinhas aí, de repente vocês mudaram, né? Que coisa feia, não? Que feio que é ter que mentir para viver, sabe? Viver de mentira, tá louco, não? Tem o advogado do diabo, né? E tem o diabo advogado, né? E tem a imprensa do diabo, né? Tem. Então, os caras precisam viver de mentira, Guto. Infelizmente, Henrique, olha... Qual a sua profissão? Mentiroso. Então vai chegar uma época que o jornalista ele vai ficar com vergonha de chegar em qualquer lugar e falar: qual a sua formação? Mentiroso. Qual a sua formação? Eu sou responsável pelo comunismo ter tomado conta desse país. Que é isso? Sabe? Eu sou responsável de ter enfiado esse país numa ditadura. Eu sou responsável por uma série de presos políticos que não concordam. Eu sou responsável pela morte de 30 mil pessoas, 40, 50, 60, 70, 1 milhão. Para o ouvinte entender. Viu? Pro ouvinte isso aí, entender. Isso aqui é um jornal. O custo para fazer um impresso desse jornal aqui é caro. Porque ele é colorido, né? Tá. Além de ter esse custo caro, o que acontece? Ele tem, lógico, os jornalistas, tem toda a parte de administração do jornalismo. Então, se você somar as vendas dos jornais da cidade, tá?
o dono do jornal passa fome. Então ele vive do quê? Das publicidades do jornal, publicidades pela prefeitura municipal, que é o grande ganha-pão do jornal. Sim. Da imprensa hoje de Limeira, porque é o seguinte, a imprensa não ganha dinheiro colocando anúncio de vende-se carro, de vende-se casa, tá? Eles ganham dinheiro com a prefeitura municipal. Então o que acontece? Os jornais, de início, eles começam a criticar. Já viu aquele ditado? Vamos criar dificuldade para a gente vender a facilidade. É o que vem acontecendo. Então o jornal começa a criticar, está chegando perto, tá? Do contrato da ID Brasil, né? Publicidades, que é esse dinheiro que é rateado para as mídias da cidade. Está chegando a hora de vencer? Está chegando a hora de vencer o contrato e a sua renovação. Então a gente está de olho no valor. E lógico, e a pressão aqui para que é, hein? Para aumentar o valor? Aumentar a divisão para o bolo de vocês? Então não. Então, infelizmente, Henrique, a tendência é dos jornais daqui 10, 15 anos sumirem o jornal impresso. Sumirem, tá? Porque hoje você tem um acesso muito fácil, né, pela internet, de você acessar, ler o Estado de São Paulo, a Folha da Tarde, Gazeta de Limeira, Jornal de Limeira, né? Então, a tendência é sumir esses jornais. Agora tem um detalhe, eles vão aos trancos e barrancos, né? Mas são os órgãos públicos que acabam mantendo eles em funcionamento. No dia seguinte, acordar foi diferente, aí botaram aqui, né? Moradores voltam a enaltecer as medidas tomadas na sexta-feira e vem tranquilidade. Viu? Vocês vão lá, pegam os militantes do PT para... Não, mas levaram até a banda Arthur Jambelli. Para entrevistar? É lógico. Os caras nunca tiveram porcaria nenhuma lá, agora a prefeitura vai lá e faz alguma coisinha por eles, já ficou bacana. Mas aí tem Eu acho que os demais bairros da cidade deveriam pedir a mesma coisa. Por exemplo, na sexta-feira, uma senhora estava dizendo que foi pegar o filho no Colégio São José, e ao chegar, né, ali na Praça Luciano Esteves, tinha um bando de vagabundo que sempre fica por ali e foram tentar assediar essa pessoa. Ela ligou no 90 e o 90 disse que não poderia atender ali porque a praça é municipal. Ela tem que ligar no 153. Ela ligou no 153, tá certo? E disse que lá ela foi informada que todas as viaturas da guarda estavam lá no Degan, numa operação grandiosa que eles estavam fazendo, certo? E não poderiam atender o chamado e caiu a ligação. Tá? Aí eu digo para você, sabe quem é? Sabe que agradece ou não? Não vota nunca mais nessa gente mentirosa. Tá aí, ó. Vocês recuperaram o bairro aqui, né? Recuperou o que, Xará? Vocês largaram o resto da cidade descoberta. Mas aí tem um detalhe, hein? Vamos ver. E outra, hein? Todo aquele aparato policial vai ficar aqui em Limeira o tempo todo agora, não? Acabou então? Vocês não prenderam ninguém. Se pelo menos vocês tivessem dito assim que vocês fizeram uma limpeza na cidade, prendemos 30 traficantes de droga, recolhemos 1 tonelada de droga, pegamos quase R$1 milhão em dinheiro. Aí justificaram, não pegaram nada, pegaram 2 cidadãos lá que não pagavam, sabe? Veja bem, pensão alimentícia, até a Santa Paciência. Mas deixa bem claro, Henrique, eu não sou contra a operação feita no Degan. Não, só que nós queremos isso todo dia funcionando. Mas então, é que eu digo, esse bairro, não só ele, como até o Ernesto Kiel, tá? É um bairro que precisa ser assistido, tá? Esses programas que implantaram agora, após a invasão, né, vamos dizer assim, tá? Tem que continuar. Agora tem um detalhe, até quando? Acabou na sexta, né? Sexta-feira, no momento que disseram assim, olha, aqui terminou. Eu vou botar uma musiquinha agora aqui pro Guto tomar uma água, respirar um pouco, depois a gente vem dizer tchau pra vocês. Vou botar aquela musiquinha do Dirceu de novo, sabe aquela? O Dirceu, viu? Agora... Fez sucesso aquela época lá. Então, agora voltando ao assunto aí do Degan, esse bairro é um bairro que precisa sim de atenção, como o Ernesto Kiel precisa de atenção, como o Belinho Ometo precisa de atenção, como o bairro José Cortez, tá? Precisa de atenção, porque são bairros carentes, tá?
sem programas sociais, onde se concentra a maior parte das pessoas que recebem o Bolsa Família, onde não gera desenvolvimento nenhum, tá? Então você vai visitar o bairro Odécio Degan, você vai ver os jovens lá de 14, 15, 16 anos, tá? Que nem escola frequenta. Por quê? Porque precisa ter um programa social de inclusão. É isso que falta. Agora não adianta você chegar com o porrete e ficar dando porretada, que isso não vai criar nenhum programa social. Então a ideia o que é? Vai lá no bairro, cadastra todos esses jovens, entendeu? A prefeitura pode montar um programa para assistir essas crianças, né, no caso, que hoje são adotados pelos traficantes. Porque se você pegar esses bairros aí e fazer um estudo, você vai ver que 30%, 40% dos menores, tá, eles são adotados pelo crime organizado. Não são os maiores, são os menores. Agora, se não tiver um programa social para implantar e trabalhar em cima disso aí, não vai resolver nada. Isso aqui que fizeram no Degan, daqui 3 meses, daqui 6 meses, acabou, ninguém vai ouvir falar mais nada e o bairro continua traficando, o bairro vai continuar criando criminosos. Quantos bairros tem em Limeira, Guto? Você tem ideia ou não? Quantos? Tem mais de 70 bairros, muito mais. Então, 70 bairros, um por sexta-feira. Vamos ver aí onde é que eles vão, né? Um ano tem 52. Quando você chegar daqui 1 ano e meio lá no fim do último, né? Certo? Vocês vão ter que começar tudo de novo. Então daqui 1 ano e meio, viu, gente do Odécio Degan, a prefeitura estará de volta. E vamos lá, esse cara é o Dirceu. São muitos mensalões, bicho. O cara que um dia mandou pra cacete, tirava uma onda de rei num palacete. Seu nome em Brasília era cheio de fama, mas chegou no Supremo e caiu na lama. E o ministro Barbosa ordena: o Barbosão é fera, bicho. São 10 anos de pena. De pena. Esse cara é o Dirceu. É o Dirceu, bicho. É o Dirceu, bicho. O cara que um dia já foi guerrilheiro e depois virou até companheiro. Companheiro. Se mandava e fazia e era o tal. Dava esporro geral até em general. E que já morou em mansão vai ficar na prisão. É na prisão, bicho. Esse cara é o Dirceu. É o Dirceu, bicho. Esse cara é o Dirceu, bicho. O cara que tinha uma estrela no peito, que via nos outros tantos defeitos, mas pisou na bola e caiu no chão. É, bicho, caiu no chão, ele caiu, bicho. Ao entrar na jogada desse tal mensalão, já ficou em hotel requintado. Vai ver o sol nascendo quadrado, bem quadrado, bicho. Esse cara é o Dirceu, bicho. É o Dirceu, bicho. Esse cara é o Dirceu, bicho. É o Dirceu. É o Dirceu, bicho. O cara que a gente tinha maior fé, bicho, mudou de endereço e vai pro Tremembé. O cara não se chama Mané.
É, bicho. Esse cara é o Disseu. É o Disseu, bicho. É o Disseu, bicho. É o Disseu. É o Disseu. Esse cara é o Disseu, bicho. Tô falando, é o Disseu, bicho. Eu tô falando, bicho. Um abraço agora, bicho. Esse cara é o Disseu, bicho. São muitos mensalões, bicho. Puxa vida, né? O Dirceu é o cara. Aí semana passada ele estava na festa do PT lá, inclusive chapeuzinho de boiadeiro, tudo. Nossa, tudo enfeitado. Ele é aquele vagabundo dos chamados Zé Genuíno, certo? Que é um tremendo de um bunda mole, sabe? Esse cara foi preso, viu, Guto? Na década de 70, lá no Araguaia. O exército botou a mão nele. Sabe o que ele fez, não? Ele entregou todo mundo. Os caras são picaretas. Ele entregou todo mundo, né? O exército foi lá, achou onde os caras estavam, morreu um monte de gente, certo? E o cidadão tá hoje aí dizendo que, sabe? Você é um puta de um covarde, rapaz. Você é um puta de um sem vergonha, sabe? Tem um monte de gente aí que deveria, sabe, botar a culpa de mortes aí que aconteceram nas tuas costas, malandro, sabe? Você é um baita de um alcaguete, rapaz. Sabe? Igual a dona Dilma, né? Até hoje ela não explicou ainda onde é que estão os 3 milhões de dólares que foram roubados lá da casa do Ademar de Barros. Ela estava junto com os caras da LN que fizeram esse assalto lá. E aí? Cadê a grana? Cadê o dinheirinho? É? A senhora anda com bolsa Louis Vuitton, né? A senhora anda aí com relógios Bulova, né? Cartier. Viu? Puxa vida, né? A gente tá vendo as coisas, ué. Cadê os 3 milhões de dólares, pô? Deu pra financiar mais bandido ou não? É? Quem que mantém a Farc da Colômbia funcionando? Explica pra nós. O governo colombiano é um governo de direita. Só pode estar vindo dinheiro de governo de esquerda. E aqui no Brasil a gente sabe que vocês são de esquerda. Viu? Vocês se intrometem na vida dos outros. A gente sabe disso. Venezuela está numa pindaíba desgraçada. Quero ver o que vai terminar esse negócio aí, né? Arrastando Cuba junto. A hora que o Chávez apitar na curva, né? Vamos ver o que vai acontecer lá naquele lugar. De repente até o sucessor dele seja feito e deve ser um ditador miserável que vai estar aí com uma série de armamentos, né? Que o seu Chávez andou comprando. Inclusive na semana passada eu assisti a entrevista de um camarada que ele era parlamentar, ou melhor, ele era um representante do governo iraniano, tá? Nossa. E esse cara se entregou, o Guto, em Israel, se entregou para os israelenses. Poxa. E ele começou a contar uma série de coisas que ele sabe, né? Ele estava dizendo que existe um avião de passageiros iraniano que depois o Irã montou uma escala, uma viagem, né? Irã, Caracas. Caracas fica na Venezuela. E esse avião viajava vazio para a Venezuela e voltava para o Irã carregado, sabe do que ou não? Urânio. Imaginei. Tá? O Lula até teve Só que problemas, né, com os Estados Unidos. Só tem um detalhezinho, né? Venezuela não tem esse tipo de metal lá. Tem esse metal, tem no Brasil. No Brasil, é do Brasil que estava indo. Viu? Então tem metal brasileiro, tem urânio brasileiro servindo para fazer bomba atômica na mão de um cidadão sanguinário chamado Ahmadinejad. Sabe? Dentro de uma teocracia islâmica que também é comunista do Irã. O que vocês estão pensando que vocês vão fazer, né? Onde vocês acham que vocês vão chegar com um negócio desse aí? Né? Vocês querem matar um monte de gente, né? Sabe? Como é que vocês botam a cabeça no travesseiro à noite e dormem sabendo que tem um monte de sangue de gente inocente na mão? Sabe? Depois fica indo em igreja aí rezar.
Para e pensa um pouco. Vocês ficam dando corda num governinho totalitário desse daí do PT. Nessa gente que não vale nada, tudo bandido. Sabe? Pare com isso, gente. Ô, sabe? Henrique, tenha dó. Para finalizar aí a minha participação, tá? Eu peço para os amigos, vamos lá, gente, começa a gritar. Não custa nada perder 2, 3 minutos, não vai perder nem isso, tá? Na sua página do Facebook. Comece a procurar as pessoas que estão aí denunciando, jogando suas críticas. Vá lá, participe, comente, expresse a sua opinião. A sua opinião é muito importante, porque se você ficar calado, ficar em silêncio, tá? Para eles vai estar tudo bem, como se nada estivesse acontecendo. Eu, o Henrique, todo mundo sabe que nada está bem, que o povo precisa acordar, o povo precisa saber usar essa grande força que ele tem às mãos, e tem que saber usar essa grande ferramenta que é o Facebook. O Facebook, ele surgiu, tá, para que as opiniões, as pessoas consigam se expressar. Então faça isso, gente, não custe nada. Boa tarde. Boa tarde a todos. E hoje estaremos lá na Câmara, hein? Vamos lá, minha gente. Vamos sair de casa à noite hoje, é bacana, hein? Até mais.